Quem está chegando, Bogo, Cláudio, entende do assunto de segurança pública como poucos no Brasil. Delegado Tito Baricello, delegado, xerifão, deve ter ficado surpreendido, deve ter sido surpreendido, melhor, com o que ouviu ontem da boca do presidente da República, né, do agora senador e já ministro do STF, Flávio Dino, do que vem por aí na gestão de Lewandowski no Ministério. Tito, precisava te ouvir no momento em que a gente se assusta, mais uma vez, com essa relativização, nessa humanização do crime. Cabe isso no Brasil, Tito? Bom dia. Bom dia, Pitoli. O Brasil é o país da impunidade, infelizmente. E quem paga a conta é a sociedade de bem. Porque o criminoso vai muito bem, obrigado. As organizações criminosas no Brasil estão em ascendência. Se tem empresa crescendo no Brasil nessa crise, Pitoli, é o PCC, é o ADA, Amigo dos Amigos, é o Comando Vermelho. Então, infelizmente, nós vemos situações que acabam maculando a segurança pública. O que eu assisti abismado, Pitoli? O nosso presidente da República, o nosso ministro da Justiça, e vamos lembrar que o nosso ministro da Justiça, o Flávio Dino, fez um mandato péssimo no seu ministério. Por quê? Além de não ter uma atuação direta no combate à criminalidade organizada, e não estou aqui criticando a Polícia Federal, estou criticando a ação do seu ministro da Justiça, Flávio Dino, ele maculou a imagem como um todo do Ministério da Justiça. Pitoli, quando ele subiu o morro do Comando Vermelho, dominado pelo Comando Vermelho, na favela da Maré, e nós conhecemos aquilo sem autorização, ou pelo menos sem autorização expressa, espero que seja uma autorização tácita do crime, ele demonstrou que existe um vínculo entre o Estado e o crime. Quando ele recebeu a mulher do tio Patinhas, que é a esposa do líder do Comando Vermelho, o mesmo grupo que domina a favela da Maré, ele passa um recado péssimo para a sociedade. E agora, nesse evento, que é um evento triste, no meu compreender, porque é o evento de despedida de um péssimo ministro, que vai ser, de infinitum agora, até o final da vida dele, né, em momento posterior, quando toma posse, ministro do STF. E fica aqui a crítica ao nosso Senado Federal, que foi uma vergonha. Parabéns ao Senado Federal do PT, conseguiram colocar, os esquerdistas, conseguiram colocar um comunista no Supremo Tribunal Federal. Agora, o nosso Senado Federal foi uma vergonha. E as declarações do presidente da República e do seu Flávio Dino, no tocante à humanização dos pequenos crimes, é totalmente descabida no Brasil. Primeiro, Pitoli, se utiliza a argumentação humanização, que é uma palavra bonita, que todos nós buscamos em tudo, para a descriminalização, para a despenalização, para a descarcerização. E o seu Flávio Dino ainda gosta de citar uma frase, ele não cita o autor, de Cesare Beccaria, a obra de Delite delle Pene, e ele gosta de dizer o seguinte: o que importa não é a quantidade de pena, e sim a certeza da punição. Eu acho que ele não leu o livro inteiro, porque Cesare Beccaria, em momento algum, disse que não tem que ter punição. Ele diz sim, que o mais importante é a certeza da punição, mas jamais em tempo algum ele declara que não é importante uma boa retribuição. Então ele pinça partes de autores para um discurso pífio. O problema de tudo isso é que nós temos que compreender que o Brasil ele é concreto, o Brasil é verdadeiro, ele está ocorrendo, e nós temos que sair do campo do dever ser para vermos o campo do ser, a realidade do Brasil. O que nós temos hoje no Brasil? Os crimes patrimoniais em alta. E por que os crimes patrimoniais estão em alta? Por causa da impunidade. A inexistência de regras penais que efetivamente combatam a criminalidade. O furto hoje se tornou um crime que dá um retorno pecuniário gigantesco por parte dessas organizações. Vou mencionar para vocês a famosa gangue da bicicleta, que tem em todas as capitais do país, sem exceção. O que é a gangue da bicicleta? São organizações criminosas que contatam e cooptam jovens, às vezes adolescentes, às vezes não, com duas bicicletas e passam a furtar em áreas nobres da cidade celulares de valores um pouco maiores, causando danos imensuráveis à sociedade. Tem em Curitiba, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, tem em tudo que é lugar. Os dois jovens andam de bicicleta e aquele que faz o furto, aquele que pratica o crime diretamente, logo em seguida, depois de tirar o bem móvel da vítima, né, sem violência, então é só furto, ele entrega o celular para
o outro ciclista e já troca o boné e a camiseta. Então, dificultando em muito a polícia. E quando nós, Pitoli, chegamos nesse criminoso que furta através da bicicleta, o que nós temos? Nós temos uma legislação que faz com que o criminoso entre pela porta da frente da delegacia, pague um valor simbólico de fiança e saia. Então, nós vivemos a impunidade. E o seu Flávio Dino, que é comunista, pelo jeito, ele não dá valor ao patrimônio como o brasileiro dá valor. Porque o patrimônio é um bem jurídico importante para todos nós. Hoje, nós precisamos proteger o nosso patrimônio. E o Código Penal, ele, no título 2º, traz já os crimes contra o patrimônio, demonstrando o quê, Pitoli? A importância do patrimônio para a sociedade. Hoje, o cidadão de bem está fechado em casa, está gradeado, enquanto o criminoso está na rua. E nós, policiais, estamos de braços amarrados. Pitoli, para você ter uma noção, eu recebo dezenas de vídeos a cada mês de condomínios fechados que me passam informações a respeito de quadrilhas que estão praticando furto. Eu levo para a delegacia, mas isso não dá resultado algum. Por quê? Porque quando você chega no autor, você quer dar uma prisão preventiva. Não dá uma prisão preventiva, sabe? Então, hoje nós vivemos a impunidade. E o que Luiz Inácio Lula da Silva está pregando? O que o seu Flávio Dino está pregando? A impunidade. Então, é um discurso de esquerda, é um discurso ideológico que vai contra a sociedade brasileira. Tito. Inclusive, Diga, Pitoli. Não, pode concluir, conclua, por gentileza. Inclusive, eu enviei um projeto de lei ao Congresso Nacional, através de um deputado federal, porque eu não posso legislar sobre direito penal, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, qualificando o crime do furto do celular. Porque hoje um dos grandes problemas que nós temos na sociedade é o furto do celular. E o furto do celular não representa tão somente um bem móvel, um determinado valor econômico. Ele representa parte da vida da pessoa. Lá, por exemplo, eu estou me comunicando com vocês através do meu celular agora. Eu tenho aqui o WhatsApp, eu tenho redes sociais, Instagram, Facebook, conta bancária, que boa parte da população brasileira tem. Então, quando você subtrai um celular, você não está subtraindo coisa alheia, móvel, né, naquele sentido específico. Você está tirando parte da tranquilidade da pessoa. Então, eu mandei um projeto de lei para qualificar, para passar a pena para 2 a 8, para não ter fiança por parte do delegado de polícia. Para nós termos consequência, porque hoje é uma barbaridade, é uma vergonha. Tito, Eduardo Burgo é vereador aqui em Bauru, Bogo, nosso comentarista, advogado criminalista, tem uma pergunta para você. Pois não, Bogão? Olá, bom dia, deputado, prazer falar com o senhor. Deputado, eu fazendo uma análise, acabei de comentar aqui com o Pitoli e com o Dr. Cláudio, eu vejo de uma outra forma essa fala do Lula. Por quê? Se nós pegarmos o artigo 33 lá do Código Penal, as medidas, até 4 anos, se for condenado, cumpre em liberdade. Nós temos pela Lei 9.099, pena mínima de um ano, vai ter suspensão condicional do processo pelo artigo 89. Pena máxima de 2 anos, transação penal. Pena mínima inferior a 4 anos, acordo de não persecução penal. Então, quer dizer, essa fala do Lula de humanizar os pequenos delitos, eu faço uma interpretação que ele não está querendo dizer aqui que tem que despenalizar, porque já existe por política criminal vários instrumentos onde o furto não vai preso. Estelionato, furto, enfim. Eu entendo como uma forma de... A palavra que ele diz, humanizar, que é trazer para a população uma ideia de uma coisa comum, de uma coisa normal, para a população acabar ali perdoando esses criminosos, que na verdade é quem alimenta o crime organizado. Queria ouvir o senhor a respeito disso, dessa análise a respeito da humanização que o Lula passou. Doutores, essa, sem dúvida alguma, é uma consequência a partir do momento em que nós deixamos de punir. Porque se houver a despenalização, que já existe, né, a descarcerização, nós estamos como conceituar o quê? A aceitação da sociedade em relação à mácula, aquele bem jurídico. Porque o furto está no título 2º dos crimes contra o patrimônio, por quê? É um bem jurídico importante para a sociedade. Mas a partir do momento que o presidente da República, infelizmente é nosso líder máximo,
perpassa para a sociedade a ideia de que a subtração de coisa alheia móvel, o furto, não deveria ter uma consequência penal, essa é a ideia que ele dá, que não tem que ter uma consequência penal, ele sem dúvida alguma nos traz a ideia, e aí essa é uma outra égide, de que é uma conduta normal, de que é uma conduta aceitável, porque o Código Penal protege os bens jurídicos mais importantes. Se não está no Código Penal, apesar de poder ter uma consequência cível, significa que não são os bens mais importantes para a sociedade. Os bens mais importantes estão no Código Penal. É lógico que tem uma consequência mais grave. Então, a partir da humanização, ele transforma em algo normal aquilo que para a sociedade brasileira é anormal. Ele passa a agir como uma espécie de educador, porque o Estado educa. Ele ensina como nós devemos agir em relação a certas condutas. Vou dar um exemplo. A 9605 de 98, a Lei do Meio Ambiente, ela ensinou para nós, de uma forma muito clara, que nós não devemos tratar mal os gatinhos, que não devemos maltratar os cachorros. Por quê? Tem um tipo penal específico em relação a isso. É um recado que o Estado dá para a sociedade. Não tratem mal os gatinhos, maus tratos. Não tratem mal os cachorrinhos. O Estado mandando o recado. Agora, a partir do momento que Luiz Inácio Lula da Silva fala em humanização, ou seja, a inexistência de uma consequência efetiva contra alguém que pratica um crime de furto, ele está querendo dizer o seguinte: olha, o patrimônio não é tão importante para a sociedade. Exatamente. A subtração de coisa alheia móvel é algo normal, é algo aceitável. Então, isso acaba denegrindo todo o ordenamento jurídico, causando uma confusão na sociedade. Então, a pergunta é o porquê ele está trazendo algo que vai contra o interesse de toda a sociedade. É algo que nós precisamos pensar. Eu tenho meu ponto de vista a respeito. Pois não, Bogo, algum complemento? Só para deixar cravado isso aí, acho que esse é o viés que a gente tem que combater. A questão da despenalização, da diminuição de pena, ou da falta de pena, enfim, isso já existe. Já tem políticas criminais. O que o Lula está dando a mensagem dele é o seguinte: é humanizar, é tornar aceitável pela população esse tipo de crime contra o quê? Propriedade privada. Bom, aqui conosco também, Tito, doutor Cláudio Cofani, Cláudio advogado também, nosso comentarista, Cláudio, Tito Baricello, da tua escuta. Bom dia, Tito. Entrando no final da tua pergunta, que é o que mais, o que eu vou abordar, por que ele está falando isso? A primeira coisa que eu pontuo é que nós temos os vídeos dele lá no começo dos anos 80 falando que a revolução virá ao longo de 40, 50, 60 anos. Então vamos agora, ele está no terceiro mandato através de um processo que ele chegou ao poder que todos nós conhecemos e não podemos discutir. Agora ele está com o ministro dele ali, o comunista. Agora vamos discutir o seguinte: a economia está desmontando, está esfacelando e não vão conseguir esconder que ela arrebenta esse ano de 2024 e 2025. Nós vamos ter um aumento muito grande da pobreza, da carestia, das pessoas desempregadas, das pessoas passando fome. As pessoas vão precisar de um emprego que não vai existir no sistema formal, mas vai poder servir para o narco-estado. Vai poder trabalhar para bandido e vai poder vender muita droga para exportar para o mundo. Se o crime é humanizado e não tem importância quando você rouba, você está passando fome, vai pegar um celular daquele burguês rico, nojento, insuportável. Eles não falam que pega o celular no ponto de ônibus. Eles falam que pega o celular lá no cara milionário. Então, eu acho que, na verdade, estão preparando o extrato legal para permitir o crime se espalhar na camada carente da sociedade, com o apoio, o carinho e o amor desse governo, preparando as milícias da revolução, que se um dia tentarem fazer, eles põem o povo para matar. Essa fala do Lula é muito pior do que parece. É muito, tá muito acima. Se prepara o controle da miséria através do tráfico da droga e do crime. É esse Estado que está sendo implantado no Brasil. Fala, Tito. Concordo em gênero, número e grau com vocês. O PT tem uma cartilha, e é uma cartilha muito clara. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que eles estão perseguindo os clubes de tiro, se clubes de tiro não são um problema para a sociedade? Faz parte do discurso e faz parte do objetivo deles desarmar a sociedade para algo futuro. Hoje, muda alguma coisa para o PT terem clubes de tiro com pessoas atirando? Não muda nada hoje, mas eles trabalham para o futuro. Em relação a essa questão, concordo amplamente.
exclusivamente. A ideia deles, sem dúvida alguma, é o assistencialismo. É criar um ambiente de caos, um caos econômico, criando atrapalhando o livre mercado, e isso nós já vemos em inúmeras manifestações do governo federal em relação à legislação trabalhista, fazendo com que a sociedade dependa exclusivamente do governo. E a sociedade dependendo exclusivamente do governo, nós vemos o quê? Nós vemos aquilo que acontece hoje, por exemplo, na Venezuela, em que o Maduro é eleito e reeleito, né, com uma eleição que nós temos que colocar em dúvida sobre a legalidade, mas que eles acabam cooptando a população pobre, que acaba precisando do subsídio do Estado para viver. Então, em relação às organizações criminosas, existe esse vínculo, sem dúvida alguma. Por quê? Porque os interesses são similares. As organizações criminosas, os grandes grupos criminosos, PCC, que eu conheço muito bem, que eu combati durante anos, o ADA, o Comando Vermelho, que nós temos aqui no Paraná, o PGC, que é o primeiro grupo catarinense que adentra aqui no Paraná, a máfia paranaense, o que eles têm interesse? Em retorno pecuniário. Como é que eles conseguem esse retorno pecuniário? Com a impunidade, porque a atividade deles vai muito além do tráfico de drogas. Eles hoje buscam dentro da sociedade todas as formas de ganhar dinheiro. Então, existe uma correlação entre, sem dúvida alguma, de política ideológica entre o Estado e essas organizações criminosas. E o objetivo do Partido dos Trabalhadores da esquerda é muito claro, é a perpetuação no poder. Para alcançar a perpetuação no poder, eles precisam cada vez mais destruir a economia. Por quê? Porque as pessoas vão depender do assistencialismo. Dependendo do assistencialismo, o ser humano normalmente vai ajudar aquele que lhe ajuda, e isso é tradicional. Como se pode criticar uma pessoa que recebe uma cesta básica, que recebe auxílio gás, que recebe auxílio de todas as naturezas, que não vote naquele que está lhe dando o auxílio? É natural que o faça. E a mesma coisa acontece em relação às organizações criminosas. E pasmem o que eu vou dizer para vocês. Há uma tendência de diminuírem os homicídios no Brasil no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva por determinação das organizações criminosas. Se quiserem, eu explico isso. Pode falar, Tito. O que acontece hoje? A maior parte dos homicídios estão vinculados à briga dentro das organizações criminosas. Aqui em Curitiba, a média é 70%, 60% a 70%. Então, de cada 10 homicídios, 3 são passionais. É briga de marido e mulher, é briga entre empresários, ou seja, é uma questão pessoal. E 70%, ou seja, a cada 7, são brigas de dentro das organizações criminosas. Nesse momento, o PCC, o Comando Vermelho, o ADA e esses grupos que têm interesse na continuidade desse governo, têm a tendência de diminuir o conflito entre eles, para levar uma pseudo-paz social. Porque as pessoas digam, nossa, como os homicídios estão caindo, a segurança pública funciona, o Ministério da Justiça funciona, o Brasil funciona. Mas significa que existe apenas um acordo, que não está se usando o homicídio como instrumento de manutenção do poder dentro dos grupos. Eles estão resolvendo as pendências deles sem a morte. Mas o tráfico continua igual, o roubo continua igual, o furto continua igual, ou seja, estão enriquecendo e tomando conta da sociedade, mas não estão utilizando a morte. E o homicídio é a base de verificação de uma sociedade. Quando você analisa uma sociedade, a primeira coisa você pergunta qual o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. E aí você diz se é uma sociedade que tem uma justiça ou um poder judiciário ou um Ministério da Justiça organizado ou não. Então, eu acredito que os números vão despencar, e não é por causa de atuação da Secretaria de Segurança Pública do Estado ou do Ministério da Justiça. É acordo entre esses grupos criminosos com o objetivo de dar manutenção ao atual poder que hoje toma conta do país. Tito Baricello, deputado estadual da União do Paraná, conversando conosco. Tito, fundamental te ouvir na data de hoje. Obrigado pela participação. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês e vamos continuar na luta. Estamos atentos aqui no Paraná. Obrigado. Obrigado, Tito. Pausa no rádio Pingo.